Oi, pessoal, Cadu Passo falando, e nesse vídeo aqui a gente vai conversar sobre o distúrbio de movimento hipercinético mais prevalente, os tremores. Se você quer entender um pouquinho melhor como abordar o paciente que vem com essa queixa, vem comigo nessa aula. Bom, galera, então, o objetivo aqui, então, no vídeo, é que vocês saiam sabendo a definição, né, do que são tremores, quais são as características, os conceitos associados, né, a esse distúrbio de movimento, aprendam um pouquinho a diferenciar de outros distúrbios de movimento, quais são os principais diagnósticos diferenciais, e saibam como colher uma história e como examinar o paciente de forma direcionada quando ele tem essa queixa. Para começar, gente, a definição de tremor é que é um distúrbio de movimento hipercinético com movimentos involuntários rítmicos, ou seja, eles recorrem regularmente, e oscilatórios, giram sempre em torno de um plano central. Geralmente, gente, ele é estereotipado, é sempre na mesma região, sempre no mesmo eixo. Então, por exemplo, um tremor pode ser inflexão-extensão, ou ele pode ser de prono-supinação, tá? Por exemplo, entre várias outras características. Mas, em geral, a ideia é essa. Ele é estereotipado, rítmico e oscilatório. Mas, de certa forma, uma fenomenologia muito rica e acaba tendo várias classificações para a gente ajudar, para acabar ajudando a entender como ele funciona. Tá? Em termos de topografia, pode ser muito variável a origem do tremor. Né? Tem teorias que falam que tem tremores que surgem, por exemplo, dos núcleos da base, outras que falam que surgem do cerebelo, tá? Outras que falam que surgem do córtex, enfim, tem vários pontos diferentes do sistema nervoso que podem ser lesados e acabar originando um tremor. Como eu falei, eles são ritmados, oscilatórios e giram em torno de um eixo. E dessa forma, a gente acaba descrevendo os tremores a partir de sua frequência, já que ele é rítmico e oscilatório, da amplitude e do sentido que ele vai tomar. Tá? Nesse vídeo aqui, a gente tem uma demonstração de um tipo de tremor. Olha só. Movimento hipercinético, né? Tem muito movimento. Ele é estereotipado, é sempre no mesmo lugar, da mesma forma, gira em torno de um eixo e é rítmico. Tá? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E você consegue definir uma frequência para esse tremor. Você vê que, em alguns casos, ele desaparece durante o movimento, ele aparece no repouso. Isso vai variar também com o tipo de ativação de tremor, que a gente vai falar no próximo bloco. Os principais diagnósticos diferenciais são as distonias, com o tremor distônico, na verdade, e as mioclonias, que podem ser, de certa forma, ritmadas. Então, pessoal, a gente vai precisar entender como a gente classifica os tremores. E eu trouxe esses dois artigos, tá, como referência base para essa parte da aula, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. É só clicar neles e dar uma lida para quem quiser aprofundar. E aí, as principais classificações que a gente vai ter a respeito de tremor são quanto à frequência que eles vão apresentar, pode ser baixa, né, de 4 Hz ou menos, média, de 4 a 8 Hz, e alta, quando é acima de 8 Hz. Então, aqui, para o nosso primeiro, né, modelo, é baixa frequência, tá vendo? Apesar de ser um tremor bem visível, né, bem grosseiro, a frequência dele é baixa, como a gente pode ver aqui no vídeo. Um tremor de média frequência seria esse tremor aqui. Você vê que já é menos grosseiro, né? Mas tem uma frequência um pouquinho mais alta que o anterior. Isso aqui tem mais repetições por segundo, tá? Ficou mais evidente aqui essa frequência, né, um pouco mais alta que a anterior. E por último, a gente tem os tremores de alta frequência. Tá? Olha como tem muito mais movimento. É um tremor bem mais discreto, né? Mas tem muito mais movimentos por segundo acontecendo aqui nesse tremor. E aí eu já comecei a introduzir a segunda classificação, que é a classificação de amplitudes. Então, o tremor ele pode ser fino, intermediário ou grosseiro. Como eu falei para vocês, naquele tremor que tinha a menor frequência, ele é grosseiro, a gente consegue ver bem, assim, parece um tremor que é bastante limitante, né, por conta da amplitude dele. Tá? E a gente classifica esses de maior amplitude como tremores grosseiros. O tremor que eu falei que tinha uma frequência média é esse mesmo tremor que tem aqui uma amplitude intermediária. Ele é perceptível,
não é? Mas não é um tremor tão exacerbado quanto o anterior que eu mostrei. A gente consegue ver aqui também, né, a ocorrência desse tremor no paciente. E o tremor fino, né, que é esse tremor que é quase imperceptível. Se o paciente estivesse, por exemplo, usando uma calça, seria muito difícil da gente conseguir avaliar a presença dele. Então, a gente precisou que ele se despisse para poder examinar. Vocês percebem que, apesar da frequência ser bem alta, né, a amplitude dele é bem pequena. A gente chama esses tremores de tremores finos. E aí, a gente vai para a terceira classificação, que é quanto à localização. Os tremores podem ser focais, quando é só no membro, ou, por exemplo, só vocal, ou só cefálico, ou só mandibular, ou mentual, como se chama em alguns lugares. O tremor pode ser segmentar, quando ele pega um membro contíguo com o outro, então, por exemplo, os dois braços, ou o braço e a cabeça, ou as duas pernas. Tá? Mas quando pega braço e perna, se for só do mesmo lado, a gente tem um hemitremor. Quando pega braço e perna e pega os dois lados, a gente tem um tremor generalizado. Aqui a gente tem um exemplo, né, de um tremor cefálico, tá bom? E a paciente também vai apresentar tremor vocal ao exame. Então, nós temos exemplo aqui de tremor, dois tremores focais juntos, certo? E depois vem a classificação quanto à ativação. Em qual situação, em qual ponto do exame aquele tremor fica mais proeminente? A gente divide classicamente em dois grandes grupos, os tremores de repouso e os tremores de ação. Tremor de repouso, a gente vai ver que, basicamente, ele acontece no parkinsonismo. Tá? É a principal causa de tremor de repouso, que a gente vai ver quando ele é bastante proeminente, assim, e quando ele diminui na ação. Já os tremores de ação, a gente precisa subclassificar, e a gente divide eles em posturais, cinéticos e isométricos. Os posturais podem ser dependentes ou não da posição do membro. Os cinéticos, eles podem acontecer durante uma atividade, né, durante a intenção da atividade. Os tremores de intenção, por exemplo, é do tremor cerebelar. Podem acontecer só em determinadas tarefas, igual eu falei para as distonias, tarefas específicas, a gente tem também os tremores, tarefas específicos. Então, para escrever, para algum esporte, né, para música, para algum instrumento musical, por exemplo. E tremores cinéticos simples, eles podem acontecer durante a ação, mas não necessariamente no final do movimento, como é o clássico dos tremores de intenção. E os tremores isométricos, que são tremores quando o paciente está assumindo, né, isometria em algum membro. E aí, classicamente, gente, nós vamos, depois de atribuir cada uma dessas características do tremor, dividir em dois pontos de eixos diagnósticos que vão ajudar a gente para chegar no nosso diagnóstico etiológico final. Então, a gente vai classificar os tremores no eixo clínico e no eixo etiológico. No eixo clínico, a gente vai dividir a avaliação do paciente na história, colhendo aí a idade em que apareceu, a instalação, a evolução daquele quadro, quais eram os antecedentes e história familiar do paciente, e se aquele tremor é sensível a algum medicamento, droga ou álcool, né? Se ele melhora ou piora nessas situações de uso de alguma dessas substâncias. A gente vai caracterizar o tremor quanto à distribuição, ativação, frequência, amplitude. A gente vai ver quais são os sinais associados, né, sistêmicos ou neurológicos, ou se tem algum sintoma leve, discreto, associado. E quanto ao resultado dos exames complementares, né, eletrofisiologia, neuroimagem, a imagem de receptores de neurotransmissores, por exemplo. Então, aqui a gente tem, né, um TRODAT, né, que é para diferenciar bem aí, por exemplo, tremores parkinsonianos do tremor essencial, que eventualmente são diagnósticos diferenciais importantes, né? E também, quando a gente tem biomarcadores, a gente vai colocar isso na classificação. Tá? Com relação ao eixo diagnóstico etiológico, a gente vai dividir os tremores em adquiridos, geneticamente definidos, hereditários, né? E os idiopáticos, que podem ser familiares ou esporádicos. A abordagem não vai fugir daquilo que a gente já vem conversando para todos os outros distúrbios de movimento hipercinéticos, né? Lembrar de você fazer a classificação fenomenológica correta, ver se tem outros distúrbios de movimento, porque isso vai ajudar bastante em todos os casos, tá? Ver qual é o distúrbio predominante, se ele tem características associadas e, finalmente, chegar nos diferenciais. Vocês vão ver que, para tremor especialmente, tem um fluxograma simplificado, que eu vou mostrar mais à frente, em que fazer isso aqui já vai resolver
praticamente todos os diagnósticos possíveis de tremor, né? E eu trouxe mais algumas referências bem úteis. Tremor é um tema muito amplo, tem bastante diferencial. Você vai precisar ler com mais calma algumas vezes e conhecer cada um deles, porque vai ficar cada vez mais fácil fazer diagnóstico com relação a essa fenomenologia, tá? Então, eu trouxe mais referências, vou colocar aqui na descrição do vídeo. Na hora de abordar, você vai ter que lembrar das características dos tremores, né, que eles são ritmados, estereotipados, oscilatórios em torno de um eixo. Você vai ter que classificar a frequência, a amplitude, a ativação, qual o sentido que ele tem. E aí, na hora de colher a história, você vai ter que começar sempre com uma pergunta aberta. E depois você vai começar a definir melhor se ele ocorre no repouso, se ele ocorre com ação, quais áreas do corpo são afetadas, se as posições da região que tem o tremor pioram, né, com a posição, qual foi a idade que começou esse tremor e qual foi a evolução que ele apresentou, se ele tem uma sensação de empurrão ou de desconforto naquele membro ou na cabeça, tá? E quais são os antecedentes e as medicações que esse paciente usa. Na hora de examinar, você vai examinar no repouso, fazendo a inspeção, e vai colocar ele em posturas específicas, né? Braços estendidos, fletidos na frente do corpo, ou do rosto até mesmo. Avaliar a distratibilidade, né? E o fenômeno de entrainment, que vai acontecer quando você avalia, por exemplo, a ação e a velocidade e amplitude de movimento, né? Então, por exemplo, o paciente está lá com o tremor dele e você pede para ele começar a abrir e fechar a mão. O entrainment é quando o tremor começa a assumir a frequência desse movimento. Isso é muito sugestivo de tremores funcionais, por exemplo. Então, você tem que avaliar se aquele tremor, enquanto ele está fazendo outra atividade, some, porque isso vai sugerir, são elementos que vão sugerir aí para funcionar, né? E você tem que avaliar durante a ação, índex nariz, transição de corpos, realizando algumas tarefas específicas, né, como escrita, ou como um instrumento que ele toca, caso ele refira o tremor durante a execução de algum instrumento musical, né? E lembrar também de fazer a espiral de Arquimedes. Pedir para ele desenhar uma espiral com a mão direita e uma espiral com a mão esquerda, tá? Para você avaliar o tremor. E aí a gente chega no fluxogramazinho, que ajuda muito, né, principalmente no começo, a você fazer o diagnóstico certo de tremor. A primeira pergunta que você vai se fazer é se aquele tremor é fisiológico, né? Você avalia e tal, vê se é um tremor de alta amplitude, fino, que fica exacerbado em algumas condições, como o uso de cafeína, tá? Como hipertireoidismo, por exemplo. E aí você vai resolver esses problemas, caso você chegue à conclusão que aquilo é um tremor fisiológico. Caso não seja, o paciente está usando alguma medicação que é associada ao tremor. Caso esteja, você vai tentar tirar a medicação e ver se ele melhora e chegar ao diagnóstico. Exemplos clássicos: valproato, fluoxetina, lítio, tá? Então, pacientes que desenvolveram tremor na vigência do uso dessas medicações, talvez, se couber a suspensão do medicamento, você pode fazer um trial, né, para avaliar se ocorre a melhora. Caso o paciente não esteja usando medicação e ele tem um tremor, você vai fazer aquela avaliação de tremores funcionais. O paciente, o tremor dele, ele melhora quando você distrai, ele tem fenômeno de entrainment quando você avalia a velocidade e amplitude. Caso sim, né, você tem que pensar no tremor funcional. Caso não, você começa a pensar em causas orgânicas. Lembrando sempre que tremores funcionais podem ter um tremor de base subjacente ou alguma patologia subjacente que precisam ser afastadas, tá? Mas caso ele tenha esses fenômenos, você já fica ligado para ele ter essa condição aí superposta ao diagnóstico dele. E aí, quando você chega nos tremores de causa orgânica, você vai dividir pela idade. Pacientes menores de 40 anos, você tem que pensar em doença de Wilson, vai ver história familiar, vai fazer a dosagem da celuloplasmina, tá? E caso o paciente tenha doença de Wilson, você vai tratar essa patologia. Caso não tenha, e ele tem sintomas e sinais neurológicos associados, você vai ver se isso se encaixa numa síndrome e vai pesquisar, fazer um teste genético ou de neuroimagem para chegar ao diagnóstico dessa condição específica, que vai agrupar distúrbios de movimento ou vai agrupar tremor e outras condições neurológicas. Caso não tenha, seja só tremor, um tremor que não é fisiológico, que não é secundária à medicação, que não é funcional, que não é doença de Wilson, em uma pessoa jovem, você vai pensar em tremor essencial. E você pode fazer uma tentativa de tratamento com beta-bloqueador. Caso seja num paciente maior de 40 anos, você vai se perguntar se é o tremor de repouso, que predomina no repouso, ou se é um tremor que predomina na ação. Se ele predomina no repouso, tem que pensar em parkinsonismo, tá? Provavelmente vai ser parkinsonismo. Se ele já tiver os outros sinais, você conseguir fechar o diagnóstico, ótimo. Caso ele não tenha,
possivelmente é um parkinsonismo e você tem que monitorizar a evolução. Caso seja um tremor de ação, você vai se perguntar se o paciente tem história de etilismo. E se ele tiver, você vai suspender e avaliar a resposta. Caso não tenha, você vai ver se ele é um tremor de ação postural ou se é um tremor de ação de intenção. Os tremores de intenção, em geral, são cerebelares. Tá? E você vai investigar conforme a avaliação de ataxias, por exemplo. Já os tremores posturais principais que nós temos são o tremor essencial e o tremor ortostático. E, finalmente, você vai tentar encaixar esse paciente em uma dessas grandes síndromes. E, como a gente está vendo, tem bastante coisa. Tá? E vai depender de muita leitura, de desenvolvimento de um repertório, que você veja muito tremor para você conseguir, finalmente, ir encaixando os pacientes nos diagnósticos definitivos da síndrome de tremor. Finalmente, gente, aqui eu vou trazer alguns exemplos para vocês, né, de termos consagrados, de tremores mais comuns, para vocês começarem a se habituar. E o primeiro que eu vou trazer para vocês é o tremor essencial. É um tremor que predomina na ação, em posturas, tá? Principalmente. Então, um tremor de ação, principalmente postural, mas que também acontece na ação. Esse tremor ele tende a piorar, por exemplo, no teste de transição de água entre dois copos. Tá? Ele tem uma espiral de Arquimedes específica, que é em diagonal, em sentido horário e anti-horário com a outra mão. Tá? Ele pode acometer bastante aí, ser um tremor segmentar, para fazer um tremor cefálico. Pode estar associado ao tremor também vocal. Esse aqui é o tremor parkinsoniano, predominantemente de repouso. Olha só, o paciente está em repouso, apresentando um tremor, né, assimétrico, a gente vê que é muito mais na mão esquerda, um tremor que aí recebe o nome clássico, né, de contar moedas. Tá? E a gente vai ver que esse tremor, quando o paciente muda a posição, ele está durante a ação, esse tremor diminui. E ele reemerge quando ele está na postura. Tá? Ele tem um período que ele melhora depois da ação e depois ele volta. Tá? Tremor com características de tremor reemergente. Esse aqui é um exemplo de tremor distônico. Tá? É um tremor também que vai piorar dependendo das posturas que a região acometida, da postura que é assumida na região acometida. Você vê que ele muda quando a paciente muda a posição da cabeça. Tá? Mas mantém aquele perfil, né? Ele é estereotipado, é sempre na mesma região, ele assume um ritmo, tá? E ele tende a piorar, a depender da postura assumida daquela região. Esse aqui é um exemplo clássico de tremor ortostático, que é um tremor também de ação, que entra na subclassificação como tremor de postura. Tá? E é um tremor de altíssima frequência e com amplitude fina. Esse aqui é um tremor neuropático, tá, pessoal? É um tremor que tende a acontecer mais durante a ação e tende a ser pior em posturas específicas. A grande dica para você falar que um tremor é um tremor neuropático é você ver os sinais de neuropatia, como é o caso desse paciente aqui. Ele tem, por exemplo, a mão caída, né? Ele tem uma atrofia na mão, que sugere a neuropatia. Eu sei disso porque eu vi pela história do vídeo, tá? Mas ele tem também atrofia na mão contralateral, ele tem um tremor bilateral pior na mão esquerda, porque é a mão que tem o pior acometimento. Esse aqui é o tremor cerebelar clássico. Tá? É um tremor de ação, principalmente de intenção. Você vê que o tremor ele piora ao final do movimento, tá? Quando ele está chegando no alvo, né, na intenção daquele movimento realizado. Esse aqui é o tremor de Holmes, ou tremor de via de saída cerebelares. É um tremor geralmente de lesão mesencefálica, pegando ali a decussação do pedúnculo cerebelar, por exemplo. E ele tem uma altíssima amplitude e baixa frequência. Basicamente o contrário ali do tremor ortostático, em termos de classificação de amplitude e de frequência. E esse aqui, pessoal, é o tremor funcional que eu falei com vocês. Então, a paciente está sendo inspecionada aí no repouso, a gente vê que ela tem um tremor maior na mão direita. Vamos ver o que acontece quando a gente vai apurar o nosso exame do tremor aqui. Tá? Então, já dá para ver que o tremor tem uma frequência um pouco variável, né? Tem horas que ela diminui um pouquinho, tem horas que ela aumenta. Mudou o eixo de rotação, que não é comum para os outros tremores, para os tremores orgânicos, tá? Isso é típico de tremor funcional, essa coisa de mudar o eixo.
Ele começou em flexão e extensão e ele mudou para pronossupinação na sequência. Tá? Mais um elemento aí sugestivo de tremor funcional. O examinador vai, então, tentar distrair a paciente, colocá-la para realizar outras tarefas. Tá? Olha só, o tremor mudando de frequência com as posturas, mudando de eixo com as posturas. Tá? E aqui a gente vê o fenômeno de entrainment. Você viu que o tremor ele assumiu a frequência do movimento da outra mão. Ela não consegue manter o tremor. Tá? E quando ela vai realizar aí a tarefa do index, nariz, index, o tremor some. Fenômeno de distratibilidade. Tá? Características aí mais para introduzir vocês as características do tremor funcional. Um outro elemento pode ser usado é o diapasão. Você faz estímulo com o diapasão e, eventualmente, o tremor assume a frequência que o diapasão vai fazer. Tá? Então, só para ilustrar aí alguns achados. E vocês comecem a ver, né, termos consagrados, tremores típicos, para vocês se habituarem e conseguirem fazer o diagnóstico. E é isso. Se ficou um pouquinho mais fácil de você entender como identificar e abordar uma queixa de tremor, não se esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir o vídeo e lembrar que eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida ou para fazer qualquer vídeo que vocês queiram. É só pedir aqui nos comentários do canal. Até mais!